Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos estudar a lição número 13. Hoje é terça-feira, 23 de dezembro. Livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor livre escolha e não por obrigação. Essa era exatamente a ideia apresentada pelo verbo escolher. Veja Josué 24, verso 22. Em outras passagens, o termo Bacá, escolher, descreve a eleição de Israel por Iavé. Veja Deuteronômio 7, versos 6 e 7, Deuteronômio 10, verso 15, Deuteronômio 14, verso 2. Israel era livre para rejeitar Iavé após sua eleição divina. Mas isso seria absurdo e sem sentido. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver ou dar as costas a ele e deixar de existir. Pergunta número 3. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? Veja Josué 24, verso 16 ao 18. Por que Josué reagiu daquela maneira à resposta deles? Veja Josué 24, 19 e 21. Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas e de seus antepassados como o nosso Deus. Veja Josué 24, 17 e 18. A quem estavam dispostos a servir com fidelidade total. Depois de uma afirmação tão inquestionável de sua lealdade, esperaríamos palavras de afirmação e encorajamento de Josué. No entanto, esse não é o caso. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta na qual Josué parecia desempenhar o papel de advogado do diabo. Ele deixou de falar sobre providência de graça que Deus havia revelado no passado e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus, mas que tinha se esquecido rapidamente de suas promessas. Veja Êxodo 19, verso 8, 24, verso 3, Deuteronômio 5, 27 e também o capítulo 32 de Êxodo. Assim, Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser bem compreendidas. O perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. E por último, em terceiro lugar, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com as suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Veja Êxodo capítulo 20, verso 1 e verso 2, Deuteronômio capítulo 5, verso 6 e verso 7. Vamos responder a pergunta número 3. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? E por que Josué reagiu daquela maneira à resposta deles? Vamos ver aí a resposta sugestiva que a lição nos traz. Israel prometeu fidelidade à aliança com Deus,
Mas Josué desafiou sua sinceridade, pois conhecia seu coração propenso à idolatria. Meu comentário é que nós também, muitas vezes, quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, prometeu reformar, fazer uma reforma na sua vida, mudar isso, deixar isso, passar a fazer aquilo, parar de ver isso, de ouvir isso. Quantas vezes você já se comprometeu com o Deus de Israel em mudar e falhou? Quando você percebeu, estava lá você falhando, fazendo tudo aquilo que tinha dito que não faria mais. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, sobre a qual nós temos tremenda dificuldade. Para nós seria impossível nos reformar, impossível obedecer ao Senhor, mas o Senhor tem uma palavra para nós. Gostaria de ler com você, acrescentando aí a lição, né? Ezequiel 36, verso 26 e o 27 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então nós vemos aqui o Senhor prometendo nos transformar. Permita-me ler mais 2 versinhos. Primeiro em Filipenses 2, verso 13, que diz assim: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E por último vamos ver 1 Pedro capítulo 5, verso 10, que diz assim: Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Percebe? Deus está chamando a mim e a você, assim como chamou o povo de Israel, a servi-lo, a ser fiel. Só que Ele não nos deixa sozinho para fazer isso. Ele nos convida a servir a Ele, a ser fiel a Ele, a amar a Ele, a seguir a Ele. Mas Ele mesmo é quem vai efetuar a obra necessária em nós. Então isso quer dizer que eu não preciso fazer nada. Basta eu falar, eu aceito Jesus e ficar de braços cruzados. Não é isso que a palavra está dizendo. Que a palavra está dizendo que aquilo que é impossível para mim fazer, né, o Senhor o fará. É impossível para mim e para você, meu irmão, minha irmã, transformar o nosso coração. O Senhor diz isso lá em Jeremias, né? Pode por acaso o etíope mudar a cor da sua pele, ou a onça, o leopardo, tirar as suas manchas? É impossível, né? Então, sabendo disso, nos voltemos para o Senhor. Entreguemos as nossas vidas a Ele. Clamemos a Ele para que realize em nós o seu querer e o seu efetuar. Amém? Amanhã nós veremos os perigos da idolatria. Até lá, um forte abraço, paz e graça.